Então, pessoal, vamos à revisão para a prova, né? A segunda revisão. Eu vou fazer a correção do questionário número 2, do segundo bimestre. A primeira questão perguntava assim: assinale verdadeiro ou falso. Sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Dito isso, não é possível existir um triângulo com dois ângulos retos. Essa afirmação é verdadeira, tá? Porque se existissem dois ângulos retos, a figura ficaria basicamente desse jeito. Então, se um triângulo só tem até 180 graus, quando você soma os ângulos internos, e eu já tenho 90 mais 90, quanto sobrou para o terceiro ângulo? Zero. Então, não teria como fechar a figura, e isso aqui não seria, então, um triângulo, muito menos um polígono. Certo? No caso da questão 2, nós temos essa figura, né, onde foram formados os ângulos X, Z, K e Y. E aí estava dizendo para você observar a figura e assinalar a alternativa correta. No caso da primeira alternativa, estava falando sobre que essas retas paralelas formaram esses quatro ângulos. Retas paralelas, não é o caso, né? As retas paralelas, elas seriam desse modelo, desse formato aqui, lado a lado, né? Elas nunca se encontrariam. Então, essas retas aqui não são paralelas, por isso, essa primeira alternativa estaria errada. A segunda alternativa falava sobre que essas retas concorrentes, perpendiculares, formaram esses ângulos de 90 graus. Isso está certo? Não. Está errado por muitos motivos. Essas retas são concorrentes? Sim. Mas elas são perpendiculares? Não. Para serem perpendiculares, teriam que formar ângulos de 90 graus dessa forma. E não é o caso, né? Esses ângulos, nenhum deles tem 90 graus. Então, essas retas são concorrentes, porém não são perpendiculares. A letra C desse exercício falava que X e Z são ângulos opostos pelo vértice e, por isso, quando você soma os dois, daria 180. Então, são opostos pelo vértice? São. O vértice está aqui no meio e os dois ângulos são opostos. Porém, quando você soma o x com o z, claramente, só de olhar os ângulos, você sabe que vai ser muito mais do que 180. Porque são dois ângulos obtusos. Então, seria, por exemplo, 120 mais 120, 130 mais 130. São ângulos bem grandes. Então, por serem obtusos, nós sabemos que a soma deles não é apenas 180. Outra questão, quando são opostos pelo vértice, eles são iguais. E não a soma deles daria 180, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. A soma só é 180 quando são suplementares. Por exemplo, esses x e o y aqui, ó, se somar os dois, aí sim seria 180. K e Z, se você somar, seria 180, porque são ângulos adjacentes suplementares. Não é o caso do x e do z. Agora, na última questão, falava assim. Na última alternativa, dizia que x e z são iguais porque são opostos pelo vértice. Agora sim. Então, x e z são opostos pelo vértice e, por isso, são iguais. Essa, sim, é a alternativa correta na questão 2. Pessoal, no exercício 3 diz assim: utilizando a relação entre ângulos internos de um triângulo, encontre o valor de x nas figuras abaixo e assinale as opções corretas, respectivamente. Então, nós temos dois triângulos, dois ângulos nos triângulos são conhecidos e um é desconhecido, nesse caso, dois conhecidos e um desconhecido. Como seria a forma de encontrar o valor de x? Você vai pensar da seguinte maneira: quando eu somo os ângulos internos de um triângulo, o valor tem que ser 180 graus. Então, eu vou colocar 50 mais 30 mais x, que eu coloquei aqui, seria igual a 180. Então, eu vou isolar o x, pegando todos os números que estão aqui positivos e vou transferi-los para o outro lado de forma negativa. Então, vai ficar 180 menos
50 menos 30. 50 com 30 ficaria 80 negativo, então você tem 180 menos 80. Sobra apenas 100. Então, esse ângulo X vale 100, certo? Agora, nessa questão desse aqui, você teria 65 mais 50 mais x igual a 180. Você pega os 50 e os 65 que estão positivos, transfere para lá de forma negativa. 50 com 65 seria menos 15, então você tem 180 menos 115 seria 65 graus. Então, nós encontramos o valor do ângulo desconhecido. Quanto à atividade 4, assinale corretamente o valor de x e, respectivamente, os ângulos abaixo. Certo? Então, nós temos aqui dois ângulos que são opostos pelo vértice, então, por isso, são iguais. Nós podemos pegar essa expressão e essa e igualar as duas para achar o valor de x. Então, ficou x mais 60 igual a 3x menos 40. Vamos deixar os x todos de um lado só, os números todos de outro lado. Então, esse 3x que estava positivo, eu passei negativo. O 60 que estava positivo, eu passei negativo. Então, ficaria x menos 3x, ficou menos 2x negativo, né? Igual a, tem menos 40 com menos 60, menos 100. Tudo está negativo, vamos multiplicar por menos 1 para trocar o sinalzinho. Então, vai ficar 2x igual a 100. O 2 estaria multiplicando, passou dividindo. 100 dividido por 2, 50. Então, você achou o valor de x. Agora, vamos substituir em um desses dois ângulos, já que são iguais, para achar o valor do ângulo. Então, você tem x mais 60. Então, x vale 50. 50 com 60 fica quanto? 110. E se eu quiser saber se o outro ângulo realmente vai ficar igual? Então, 3x menos 40. Vamos lá? 3x menos 40. 3 vezes 50 menos 40. 3 vezes 50, 150. Menos 40, 110. Então, os dois ângulos são iguais porque são opostos pelo vértice. Eu tenho aqui no número 5 que, para encontrar o valor de z, eu deveria, primeiro, encontrar o valor do x, conhecer o significado de ângulos alternos internos, que são iguais, né, pessoal? Conhecer o significado de ângulos opostos pelo vértice, que também são iguais, e que o valor de z seria 39 e do x seria 18. Isso é verdadeiro ou é falso? Vamos fazer os cálculos para a gente averiguar? Nós temos aqui duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Temos o ângulo 3x, que é alterno interno com 90 menos 2x, né? Então, os dois são iguais, podemos igualar. E temos o 90 menos 2x, que é oposto pelo vértice com o z mais 15. Então, também são iguais. Primeiro, nós precisamos achar aqui o valor do x e depois conseguiremos achar o valor de z. Vamos lá? Vamos ver se essa afirmação estava correta? Então, 3x é igual a 90 menos 2x. Eu coloquei aqui, igualei os dois, porque são alternos internos, estão em lados opostos, então eu posso igualar, ok? Então, vamos lá. X de um lado só, número do outro lado, então 3x, esse menos 2 está negativo, vamos passar positivo, ficou 3x menos 2x igual a 90. Então, 3 com 2, 5x igual a 90. X é igual, o 5 está multiplicando, passou dividindo, x vai ser 18. Então, você tem o valor de x, dá para encontrar o valor de cada ângulo desse. Vamos procurar lá? Então, o mais fácil está 3 vezes x, né? Então, 3 vezes x seria 3 vezes 18. Está aqui, que fica 54. Quer dizer que esse ângulo vale 54 e esse também, porque são alternos internos. Tá bom. Agora, eu quero achar, então, o valor desse ângulo aqui. Se esse também vale 54, que nós já achamos, porque eles são iguais, nem precisa fazer essa conta, realmente são iguais, então, eu posso igualar z mais 15 igual a
54. Z mais 15 igual a 54. O 15 passou para lá negativo. 54 menos 15, 39. Se você quiser averiguar essa conta para saber se ela está correta, ficaria da seguinte forma. Então, nós temos que, nesse caso, nós temos aqui que 90 menos 2x. Então, 90 menos 2 vezes 18, né? Porque o x vale 18. Então, 2 vezes 18, 36. Então, 90 menos 36, 54. É isso aí, pessoal. Bons estudos!